Romanos capítulo 8, queridos, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, nós iremos dar continuidade à nossa série de estudos aqui, intitulada A Oração que Agrada a Deus. E hoje, o tema aqui do nosso estudo é a oração que não agrada a Deus. Então a minha ideia é mostrar alguns princípios bíblicos de ou intenções equivocadas ou pedidos errados que nós fazemos quando nos aproximamos do Senhor. Não daria para dizer que são orações que Deus não ouve, porque a gente está falando daquele que sabe o que a gente vai falar antes que a gente fale, então ele ouve. Mas dá para falar com certeza orações que ele não atende. Orações que ele não atende, né? Ou orações que são equivocadas, né? São erradas mesmo. E por que é importante dizer isso, irmãos? Porque, preste bem atenção, há um conceito de espontaneidade na nossa relação com Deus equivocado. Existe espontaneidade na nossa relação com Deus? Sim, com certeza existe. Com certeza existe. Mas não para tudo, não para todas as coisas. Sobretudo, diante de instruções que Ele mesmo nos deu, de como algumas coisas devem funcionar, como devem acontecer. E a oração é uma delas. A gente tem visto aqui que é a Escritura quem nos ensina a orar. É a palavra que nos ensina a orar. A oração é um tema doutrinário, é um tema bíblico, o qual devemos aprender de fato. E se a Bíblia nos ensina, e se nós devemos aprender, é claro que existe um jeito errado de se fazer, não é isso? Então hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre isso, olhar para as Escrituras e fazer esse estudo com base nesse tema, né? A oração que não agrada a Deus. E eu queria partir aqui de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no verso 26. Apenas o verso 26. Vamos ler todos juntos? A uma só voz, bem forte. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que intercede por nós, que ora por nós, que roga por nós, que ora em nosso lugar. Muito obrigado por tão grande intercessão, Deus, a qual certamente o Senhor ouve, mediante a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado por este intercessor que temos, por este mediador que temos, que é o Teu Filho. E te rogamos, Deus, que o Senhor nos ensine a orar. Rogamos essas bênçãos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então nós já estamos partindo aqui de um princípio que é bíblico, que sim, existe oração errada, né? Existe oração errada? Se alguém lhe perguntar, sim, existe. Por quê? Porque também há um conceito de espontaneidade no que se refere à oração. E às vezes, tentando incentivar pessoas que têm vergonha de orar, que têm medo de orar, ou que não gostam de orar. Eu já ouvi alguém dizendo assim, não, olha, não tem que ter vergonha de orar não. Não tem que ter problema de orar não. Não existe oração errada. Talvez você já tenha ouvido isso. Não, opa, existe sim. Então, a partir de hoje, uma das coisas que eu quero que você saia daqui é sabendo que sim, existe oração errada. Mas a oração errada não é necessariamente essa de alguém que tem vergonha de orar, que não sabe falar direito, não é? Não tem a ver com a eloquência da oração. Tem a ver com a teologia da oração. Sempre há uma teologia por trás de toda a oração, irmãos.
A diferença é se vai ser uma teologia boa ou uma teologia ruim. Se vai ser uma teologia bíblica, correta, direcionada, ou se vai ser uma teologia falha, superficial, evangelical, sabe? Entende isso? Então sim, existe oração errada, existe oração equivocada. Tanto existe que a gente precisa de um mediador para orar por nós. Eu brinco dizendo que isso aqui é como se fosse uma cena do Espírito Santo ouve a nossa oração, aí depois ele sai tirando o que não presta, arruma uma coisa aqui e outra ali, aí vai lá, leva para Deus, né? Às vezes sobrando quase nada, né? Às vezes sobrando quase nada, porque a gente não sabe mesmo orar, pede o que não devia, pede da forma errada, pede com as motivações erradas, né? Aí como se o Espírito Santo dissesse assim, não, espera aí, dá aqui essa oração, eu vou dar uma arrumada nela. Sabe quando alguém chega para você e diz assim, vou falar tal coisa fulano, você diz, não fala isso não. Ó, fala isso aqui que é melhor, né? E você vai lá e dá uma arrumada, né? Acerta, corrige. Louvado seja Deus, a gente tem o Espírito Santo, né, irmãos? Para interceder por nós. Porque sim, nós erramos muito, equivocamos muito nas nossas orações. E você vai perceber que esses erros, eles não estão apenas naqueles irmãos, não é? Que estão em igrejas duvidosas, com líderes duvidosos. Não, muitas vezes esses erros partem de nós, do nosso coração. São coisas que se nós não nos atentarmos, nós podemos cair nessas falhas. Então, eu quero elencar aqui pelo menos seis motivos pelos quais nós oramos, e é uma oração que de fato não agrada a Deus, não agrada ao Senhor. Primeiro motivo, nós não agradamos ao Senhor em nossas orações quando oramos com motivações erradas. Quando oramos com motivações erradas. E o que são motivações? Motivações são as intenções erradas. Orar é sempre bom, orar é necessário, mas e às vezes até o pedido da oração é bom, é lícito, mas a motivação por trás disso é errada, é equivocada. E irmãos, acredite, se nós lutamos diariamente contra pecados como o egoísmo, a vaidade, a soberba, o orgulho, a altivez, não se engane que isso vai presente nas nossas orações. Ou você acha que a sua oração, ela é isenta de pecado? Nós somos pecadores, admitimos isso, não é isso? A doutrina da depravação total é uma doutrina muito pregada nas nossas igrejas reformadas. E você acha que você deixa de ser pecador quando você vai orar? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, né? Porque a oração é esse meio de graça, né? Esse ato tão piedoso, né? Mas que a gente não para pensar que a gente peca até enquanto a gente ora. Quando as nossas motivações são erradas, quando as motivações do nosso coração são erradas. Quer ver uma coisa? Você está brigado com alguém, aí você vai orar por esse alguém, porque a Bíblia diz que tem que orar, aí você vai orar. Mas na sua oração para com Deus, você já parte do princípio que a pessoa está errada e você está certo. E você já vai assim, Senhor, quebranta o coração daquele pecador miserável, para que ele assuma os erros, se converta dos seus pecados, não é? Mas muitas vezes, olha só, nós estamos errados aqui também, né? Nós também estamos equivocados. Ou então, quando oramos, e os nossos pedidos de oração, eles são apenas voltados para nós, né? Aqui, eu lembro muito de, às vezes, a figura, né, da criança que ora para que a chuva passe, para que Deus cesse a chuva. Mas é só porque o pai tem prometido levar ela na praia no sábado. E ela quer ir para a praia e está chovendo. Pode parecer uma bobagem, né? Mas é um motivo que exala muitas vezes o egoísmo do nosso coraçãozinho, é ou não é? A gente quer que Deus atenda uma oração, mas muitas vezes estamos pensando apenas em nós. Então, sim, existem motivações erradas. Olha só, quem nos lembra disso? Alguém lembra aí de algum texto que fala sobre motivações erradas, intenções erradas? Tiago 4, capítulo 3, abra comigo sua Bíblia. Tiago 4, capítulo 3.
é um texto bem conhecido, né? Quando Tiago, inclusive, diz orações que nós pedimos e o motivo pelo qual não recebemos, não é? Não recebemos. Diz aí, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis mal. Então, nós já sabemos, segundo a Escritura, que a gente pede, não são coisas más. Sabe qual é o difícil desse processo? É assim, ó. Quem aí levanta a mão assim e assume que hoje, ou ontem, ou essa semana, fez uma oração e fez uma oração má? Não, isso é um negócio difícil de admitir, não é? Não, pastor, oração má, não. Minhas orações são só boas, misericórdia, que é isso? Eu só faço oração boa. É oração, estou falando com Deus, né? Eu só peço coisa boa para mim, para o próximo, não é isso? Mas olha só o Tiago dizendo aqui, não se engane não. Nós pedimos mal. Pedimos mal. E dentre vários motivos que o Tiago podia elencar, ele diz aqui olha só. Pedimos mal quando pedimos para esbanjarmos os nossos próprios prazeres. São orações que muitas vezes nós só pensamos em nós, não pensamos no próximo, só pensamos nos nossos, não pensamos no coletivo. São orações egoístas, irmãos. É isso que Tiago está dizendo aqui. Essa ideia de esbanjar nos vossos próprios prazeres é uma oração que eu estou preocupado apenas comigo, com o meu bem-estar, com o meu prazer, com a minha bênção. Percebe isso? Eu tinha um pastor que ele dizia que tem gente que leva a vida assim, ó, conforme um ditado que eu aprendi com ele. Não importa que a tábua rache. Já ouviram esse ditado? O que importa é que o prego entre. Ou seja, é a ideia, né, de que, olha, o que importa é a minha bênção, é o meu bem. Muitas vezes sem nos preocuparmos, sem olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. E muitas vezes isso pode se transparecer em nossas orações. Olha só o Tiago dizendo: pedis e não recebeis, que pedis mal. Eles pedem mal para esbanjarem nos vossos próprios prazeres. Eis orações que não agradam a Deus. Orações com motivações erradas, equivocadas. Olha só, a gente vai voltar bastante para Mateus 6, tá? Mateus capítulo 6, verso 5. Estudo bíblico é bom que você pratica sua agilidade em abrir texto bíblico. Mateus capítulo 6, verso 5 diz assim, olha só: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça. Para o quê? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Eis aqui mais um exemplo de oração que não agrada a Deus, com a motivação errada. Qual era a motivação que Jesus está atacando aqui nessa oração? Qual era o objetivo deles a orarem? O que eles queriam? Ser vistos. Olha lá como o sacerdote fulano de tal é um homem de oração. Olha lá. Rapaz, fui na feira, passei 1 hora lá, voltei, está lá orando ainda ali, ó. Como ora esse homem, como é piedoso, como é um servo de Deus. Olha só, que pessoa de oração, né? E perceba, isso não é uma censura de Cristo para que a gente não possa orar na Praça Camacan ali. O ponto não é orar na praça, certo? O ponto não é esse não, a gente pode orar na praça. O ponto era a motivação por trás do coração do fariseu. Era ser visto, ser notado, ser lembrado, ser louvado. Entende? Ser elogiado, ser reconhecido. E se utilizava da oração para isso. Isso aqui inclusive vale para muitas outras coisas, né? Quando usamos exercícios piedosos, coisas que não são ruins em si, muito pelo contrário, são boas, são coisas boas, mas fazemos isso com a motivação errada. A gente falou sobre isso aqui no domingo de manhã, né? Quando pregamos sobre o Soli Deo Glória. Quando fazemos qualquer coisa que seja boa em si, louvável em si, né? Mas fazemos com a motivação errada, que não seja dar glórias a Deus, erramos, falhamos, né? Então, eis a primeira lição de uma oração que não agrada ao Senhor, é quando as motivações são erradas. É por isso que a gente tem que fazer
a oração que fez o salmista no Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139, versos 23 e 24, quando diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, nesse processo, irmãos, de aprendermos a orar, a gente tem que pedir isso a Deus: Senhor, sonda o meu coração, me dá motivações certas, motivações piedosas ao orar, que as minhas orações possam glorificar o nome do Senhor, né? Então, motivações certas, intenções corretas no coração, é a vontade do Senhor. Logo, a oração que não agrada a Deus é uma oração com motivações erradas. Em segundo lugar, a oração que não agrada a Deus é quando a forma ou os pedidos são contrários ao ensino bíblico. A forma, ou não é bem os pedidos, mas a insistência até nos pedidos, servem como um amuleto, sabe? Ou como uma forma mística de achar que isso é o que vai fazer com que Deus responda. Deus, Ele não atende pedidos que contradizem a sua palavra, né? Então veja, certa ocasião, um pastor amigo meu disse que entrou no shopping com um filho de 3 anos, e aí tinha um carro esportivo de luxo estacionado dentro do shopping. De vez em quando acontece isso, né? Aqui também acontece, né? Exposição e tal. Aí disse que o filho se voltou para o pai e disse: olha, pai, vamos comprar um desse. E aí ele ilustra dizendo que assim somos nós com Deus, né? Às vezes a gente pede umas coisas a Deus que a gente não tem a mínima noção do que está pedindo. Não tem a mínima noção do que está pedindo. E por isso pede errado, né? Pede de forma equivocada. E aí, irmãos, no mundo evangelical você vê das coisas mais variadas possível, acredite. É oração de gente pedindo para mandar Deus tirar o outro do emprego para colocar ele, para Deus tirar o outro do cargo para que ele ocupe o cargo, para Deus matar a mulher do outro para ele ficar com o marido. Gente orando por aquilo que a Bíblia já disse que não era para fazer, né? Ou gente buscando respostas se é para fazer aquilo que Deus já disse o que deveria fazer. Então, eu dei o exemplo, né, aqui, acho que domingo de manhã, né, na aula, em relação a julgo desigual, por exemplo, né? E aí você está lá orando para saber se é a vontade de Deus. Não precisa orar. Não precisa orar não, Deus já falou, né? Então, muitas vezes pedimos, e pedimos mal, mas perceba que aquele pedir mal lá de Tiago, pode ser que o pedido até seja bom, mas a intenção é ruim. Aqui é quando os dois são ruins. A intenção é ruim e o pedido também. O pedido em si é ruim, é pecaminoso. É contrário à vontade de Deus, aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já falou, né? E ainda assim nós pedimos, né? Ou insistimos. Olha só, Mateus capítulo 7, do verso 9 até o verso 11, diz assim: qual de vós, porventura, é o pai que o filho lhe pedindo uma pedra, o filho lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Portanto, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, aqui Jesus faz essa comparação, né, de nós que, sendo maus, sendo pecadores, né, sabemos o que é bom para os nossos filhos e atendemos os nossos filhos segundo as suas necessidades, dando coisas boas a eles, né? E aqui ele até faz um sentido contrário, né? Olha, se o filho lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se o filho lhe pedir um peixe,
Você não vai dar uma serpente. Só que a gente os que já foram pais aqui, não os que ainda são, sabe que ao longo da nossa carreira paternal, não maternal, os filhos pedem um bocado de coisa ruim. É ou não é? Porque não sabem o que é bom para si. Não é? Não sabem o que é bom para si. E assim somos nós diante de Deus. Nós não pedimos apenas coisas boas, nós pedimos coisas más muitas vezes, que são pecaminosas em si. Então, quanto a isso, esse é o segundo ponto que nós precisamos nos atentar, né? Que Deus não se agrada de orações as quais nós fazemos quando a forma ou o pedido, como nós nos dirigimos a Deus, de algum modo são contrários àquilo que Ele já ensinou, àquilo que Ele já determinou. Muito bem, em terceiro lugar, uma oração que desagrada o coração do Senhor é quando esta oração desconsidera a vontade de Deus. Quando ela desconsidera a vontade do Senhor. A oração não é para impor a nossa vontade, mas é para alinhar o nosso coração com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. A oração madura sempre vai submeter tudo aquilo que nós pedimos à vontade do Senhor, à vontade de Deus. E não, submeter tudo que nós pedimos à vontade de Deus não é falta de fé, não é desconfiança. Muitas vezes parece que esse é o modo como alguns interpretam, né? Mas se o Senhor quiser, se for feita a tua vontade, não é? Mas de fato é assim, né? É essa a oração que Jesus nos ensinou, né? Que Jesus nos ensinou. Isso está presente na oração do Pai Nosso. E é assim que nós devemos submeter-nos à vontade de Deus, não é? À vontade do Senhor. E a palavra nos lembra isso, né? Em Mateus 6, capítulo 10, quando o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus, né? Muitas vezes orando, principalmente, olha só, na cruz, né? Quando ele diz: se possível, passa de mim este cálice. E a continuação da oração é como é? Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. E sim a tua vontade. O texto de 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E Ele nos ouve aqui tem a ver com atender de fato, né? Porque você já parou para pensar que se nós pedirmos aquilo que é lícito, aquilo que convém, é muito provável que isso esteja de acordo com a vontade de Deus. Sem contar as muitas orações, pedidos e coisas que nós temos a garantia de que Ele vai fazer. Quer ver uma coisa? A Escritura nos garante que se nós pedirmos sabedoria a Deus, o que é que Ele vai fazer? Ele dará, Ele ouvirá, não é isso? Sem contar orações que nós devemos fazer todos os dias e que fazemos, e que temos a certeza que Ele já ouviu. Senhor, nós oramos aqui, né? Senhor, protege o teu povo, guarda o teu povo, acampa os teus anjos ao redor do teu povo. Eis a oração que nós sabemos que Deus certamente ouvirá, né? Já ouviu, perceba, tem essa sincronia com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor. E sabemos que é essa a sua vontade. Então, é o que nós devemos fazer em todo momento, sempre, né? Quando nos colocamos diante de Deus em oração, é nós submetermos a sua vontade. Submetermos a sua vontade. Sabendo, inclusive, que tudo que acontece é da vontade de Deus. Vontade é igual a decreto, tá? Porque ainda é muito comum as pessoas acreditarem numa nomenclatura que eu não sei de onde tiraram, porque da Bíblia não é, chamada vontade permissiva. Quem já ouviu falar na expressão vontade permissiva? Levanta a mão assim, vontade permissiva. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vontade permissiva não existe. Não existe vontade permissiva de Deus. Porque o conceito de vontade permissiva é o seguinte: olha só, Deus queria que você fosse pelo caminho A, mas você decidiu ir pelo caminho B. Aí Deus fez o quê? Permitiu. Não, irmãos, não.
Não, de forma alguma. Crer nisso é crer que Deus muda de ideia, faz a sua vontade em vez da vontade dele. É crer que ele não é soberano, que a sua vontade não é decretiva. É que ele muda de opinião e que ele se arrepende. Se Deus quer que você vá pelo caminho A, deixa eu dizer uma coisa, rapaz, você vai. Querendo, sem querer. Lembra de Jonas? Não adianta não, caminho B, não existe caminho B. No máximo existe um caminho A mais longo, que é o próprio Deus que prepara para você. Aí você vai para Tarsis, você vai para o mar, você vai para o fundo do mar, você vai para a barriga do peixe. Mas você vai, aquilo que Deus tem preparado para você, vai acontecer. Vai acontecer. É sempre a vontade de Deus que prevalece, né? Então, na verdade, orar segundo a vontade de Deus é algo que serve estritamente para nós. Porque Deus vai fazer a sua vontade, quer nós nos prostremos diante dela ou não. Não é? Apesar de fazer parte da oração, seja feita a tua vontade, né? O cumprimento desse pedido não depende do quanto eu peça. Não é? Se eu orar no final dizendo, Senhor, seja feita a minha vontade, não vai adiantar do mesmo jeito. Ele vai continuar fazendo a vontade dele. Para que serve então esse ponto doutrinário de que a oração deve ser feita segundo a vontade de Deus? Para nós mesmos. Para que nós possamos entender e compreender que a oração é só um pedido. É só um clamor. É só a mão de um mendigo estendida, aguardando algo da parte de quem pode dar. E isso segundo a vontade dele, o querer dele. Não é o pedido em si. Porque graças ao Senhor, Deus não age conosco como muitas vezes nós agimos, né? Você já cedeu alguma coisa a alguém por insistência? Você não quer. Você não quer fazer tal coisa, ou filho, ou marido, né? Ou amigo, mas rapaz, a pessoa é tão insistente, que você querendo o quê? Você quer o quê? Você quer se livrar da insistência do indivíduo, né? Que é bom no que faz, que você diz assim, vai, tá bom, né? Você cede. Louvado seja o Senhor, que com Deus não é assim, né? E quando você cede, você faz a sua vontade? Não, né? Você faz a vontade do outro, né? Era o que você queria? Não. Então, crer em vontade permissiva é crer nisso. Olha, Deus não queria isso para você, não era essa a vontade dele, mas você insistiu tanto que ele disse, vai menino, vai-se embora. Não, louvado seja o Senhor que ele não faz isso. Por quê? Ele prometeu, não foi? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celeste. Né? Imagine o vosso Pai Celeste. Pastor, e quando a gente pede algo e Deus atende, e isso que Deus atendeu, rapaz, olha, é um negócio que só trouxe prejuízo. Só trouxe prejuízo. Como é que eu entendo isso aí? Eu entendo que existe soberania de Deus, existe responsabilidade humana, Deus tem seus propósitos e objetivos em tudo, inclusive na bonança e na tempestade, que é Ele quem manda os dois. Inclusive na fartura e na fome, que é Ele quem manda os dois. Inclusive na escassez, na fartura, que é Ele quem manda os dois. Na humilhação e na exaltação, que é Ele quem manda os dois. É Ele quem envia, né? Tudo vem dEle. Tudo vem dEle, né? A porta aberta é Ele que abre, a porta fechada é Ele que fecha. Não é isso? E Deus tem seus propósitos com isso. Naquelas coisas que nós recebemos da parte de Deus, que interpretamos nós mesmos como sendo coisas más, coisas ruins, e aí vale tudo, né, irmão? Todos nós já passamos por isso, né? Decepções, lutas, o desemprego, o luto. Não é isso? A falta, a perda, a escassez. Tudo isso faz parte, segundo a vontade de Deus e o plano de Deus, com um objetivo específico. Então, não se submeter à vontade de Deus, irmão, é tolice. Isso só irá fazer com que nós soframos mais ainda. Porque quando oramos, submetidos à vontade de Deus, descansamos o nosso coração e nos conformamos com a resposta de Deus. Então, eis uma oração que não agrada a Deus, é essa que desconsidera a vontade do Senhor. Muito bem. Em quarto lugar,
Uma outra coisa que não agrada ao Senhor em nossa oração é quando nós confundimos fé e esforço humano. Ou melhor, é quando confundimos fé com esforço humano ou barganha com Deus. Veja só, nós teremos aqui uma aula só sobre o papel da fé na oração, não é? E como isso se relaciona com a soberania total de Deus. Então a fé é algo extremamente necessário em nossas orações. A Bíblia é muito clara, irmãos, ao dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que o justo, aquele que foi chamado, né? Está falando dos eleitos ali, viverá de que forma? Viverá por fé. Então a fé é algo extremamente necessário para a vida do crente. Então quando nós nos colocamos diante de Deus para orar, irmãos, vamos orar para que Deus faça isso aqui na nossa igreja. Nós precisamos realmente crer se é lícito o nosso pedido. Se nós olhamos para a Escritura e vemos que aquilo pode ser a vontade de Deus, e se eu faço isso com a motivação correta, rapaz, eu preciso crer realmente que Deus pode ouvir a oração. Primeiro que Ele ouve, Ele responde. Ele já fez isso ao longo da história, então é preciso ter fé. Tendo feito essa ressalva, nós precisamos entender que a fé não é aquilo que determina se Deus ouvirá ou não ouvirá a oração, se Deus atenderá ou não atenderá o pedido. Não é incomum líderes que nesse sentido não tenham temor nenhum de dizer que agem como verdadeiros lobos em pele de cordeiro, lançam um peso, uma sobrecarga sobre fiéis, quando dizem assim: campanha tal, e aí umas 3 ou 4 pessoas inventam de reclamar porque fizeram a campanha e não receberam a bênção, né? E aí se fez a campanha e não recebeu a bênção, a culpa é de quem? Deles mesmo. Por quê? E por que não recebeu? Porque a fé foi pouca, fé pequena. Não recebeu porque faltou fé. Irmãos, misericórdia, Deus vai cobrar desses homens, sabe? Porque é lançar um peso de culpa e de responsabilidade, muitas vezes sobre corações que querem ser enganados mesmo, certo? Querem ser enganados mesmos, mas muitas vezes de gente ignorante, de gente que falta conhecimento bíblico, doutrinário, meninos na fé, neófitos, e que são enganados mesmo, porque a gente não pode apenas lançar a responsabilidade sobre o indivíduo sem considerar a responsabilidade daqueles que enganam, certo, irmãos? Porque a matemática é a seguinte: só existem falsos profetas porque eles têm seguidores. Tem gente que os segue porque gosta de ouvir o que eles falam, certo? Porque querem as promessas vazias deles, mas muitos outros não. Muitos outros estão ali enganados realmente, enganados. É tanto que assim que o Senhor decide despertá-los, a primeira coisa que Ele faz é o quê? Cai fora, Ele sai de lá. Eu tenho ouvido vários relatos assim: pastor, então olha, eu estava em tal lugar, pastor fulano de tal, apóstolo não sei quem, rapaz, e eu estava enganado, eu fazia aquilo porque eu achava que era daquele jeito. Até o dia que Deus abriu meus olhos, o Senhor abriu meus olhos e eu percebi: não é assim não. Não, irmãos, não é a sua falta de fé, ou a sua fé pequena, ou o tamanho da sua fé, ou a sua fé grande demais ou pequena demais que vai ser moeda de troca com Deus. Isso é fazer da fé uma moeda de troca. A fé é necessário? Sim. Uma oração sem fé desagrada ao Senhor? Com certeza. Mas a fé não é moeda de troca com Deus. Senhor, está aqui a minha fé, olha. 3 quilos de fé, eu queria trocar aqui por 3 bênçãos. Não é assim que funciona. Não é o tamanho da nossa fé. Irmãos, queridos, vamos lembrar do hino? Quantas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto Deus já fez. E com certeza, todas essas bênçãos que você já recebeu até hoje, é fruto da sua fé, né? Não é isso? É porque a sua fé ela é tão grande e que ela é proporcional às bênçãos que você já recebeu, não é assim?
Misericórdia. Rapaz, se eu fosse receber as bênçãos que são proporcionais à minha fé, eu estava perdido. Mas com essa história, acho que nem vivo eu estava mais. Alguém aí estaria? Não, irmãos, Deus nos abençoa diariamente. Você consegue perceber a quantidade de bênçãos que Ele deu hoje, coisas que você nem pediu a Ele. Você nem vai agradecer. E bênçãos que Ele te deu diariamente. Outro dia eu estava ouvindo um relato de uma... Eu esqueci o nome dela, uma atleta nossa famosa. E ela foi praticar esqui, alpinismo, alguma coisa do tipo, e sofreu um acidente e ficou tetraplégica, né? Laís de Souza. Não sei se é essa não, o Tiago está dizendo que é. Laís de Souza, mas deve ser essa mesmo. E ela ficou tetraplégica. E ela é uma moça famosa, já tinha um certo recurso. Então ela tem todo um aparato de gente para cuidar dela e etc. E ela contou uma história que eu não sabia. Ela disse que o nosso organismo, o nosso corpo, ele precisa se mexer durante a noite. De um modo geral, né? Se não todos os dias, variando, ninguém deita e dorme e acorda exatamente na mesma posição. Ela explicando que é natural que nós nos mexamos, né? E isso é natural do organismo, né? Sabedoria do próprio Deus. Por causa da movimentação dos órgãos, isso afeta batimento cardíaco e etc, né? E ela disse que ela não consegue fazer isso. Porque ela é tetraplégica, mas daqui para a cabeça. Então ela tem gente que durante a madrugada se levanta para mudar ela de posição. Ei, presta atenção aqui a mim. Você alguma vez já agradeceu a Deus porque você muda de posição à noite? Até então eu nunca tinha agradecido por isso a Deus. Você já agradeceu? Você pede a Deus, Senhor, que essa noite eu consiga me mexer umas 3 ou 4 vezes. Alguém já fez pedido de oração? Eu nunca fiz. Consegue perceber, irmãos? É só um exemplo de algo que a gente não percebe, mas de bênçãos sem tamanho que Deus derrama sobre nós. Foi por causa da sua fé? Foi por causa do seu pedido? Não. É por causa da graça dele. Então, devemos nos aproximar do Senhor com fé. Mas a fé não pode ser vista, né, como motivo de esforço, né, de barganha com Deus. Olha só, Jesus também lá em Mateus 6, verso 7 diz: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que pelo muito falarem, serão ouvidos. Aí aqui, volto a dizer mais uma vez, isso aqui não tem a ver com, pastor, então quer dizer que eu não posso orar todos os dias para que meu filho se converta? Eu não posso orar todos os dias para que meu marido aceite a Cristo? Não pode. Pode e ore sem cessar. A repetição que Jesus está dizendo aqui não é essa. Lembre-se que o exemplo serve apenas para apontar o motivo maior do erro. E o motivo maior aqui do erro era que as pessoas estavam achando que seriam ouvidos pelo seu muito falar. Ou seja, era gente que orava muito, orava em grande quantidade e achava que isso era o motivo para ser ouvido, né? Não serve de barganha com Deus, né? A ideia é entender o que Tiago diz, né? Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1, verso 17. Em quinto lugar, a oração que desagrada a Deus também é uma oração imediatista, que desconsidera o tempo e os planos de Deus. Muitas vezes nos aproximamos de Deus assim, né? Tipo fast food. Não é? A gente vive num mundo muito imediatista, né? Onde a gente quer as coisas, a gente quer as coisas rápido. É assim ou não é? A gente vive num tempo, irmãos, onde a gente manda uma mensagem do WhatsApp para alguém e se demorar uma meia hora, exagerei, meia hora, né? Se demorar uns 10 minutos, rapaz, a pessoa já fica agoniado já. Se passar um dia, então, misericórdia. Porque a gente quer resposta, a gente quer logo, a gente quer agora, ontem. Não é isso? Inclusive, olha só, rapidez e agilidade muitas vezes é uma marca até de propaganda de muitas empresas, não é? Garantimos seu serviço rápido, né? Eu não sei aqui, né? Mas em outras cidades por onde já passei, é muito comum você ter, sei lá, olha, óculos de grau em 1 hora. Rapaz, 1 hora fazer um óculos de grau. Eu uso óculos de criança. Lembro do tempo que você deixava lá e passava lá 3 semanas depois para poder pegar o óculos. Estava pronto, agora é 1 hora. Porque é tudo muito rápido. Aí a gente traz esse negócio para a nossa relação com Deus. Quer pedir hoje e amanhã o Senhor está demorando já. Não é? Não, irmãos, o tempo é do Senhor.
A gente tem que aprender com o salmista, no famoso Salmo 40, né, quando diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me inclinou e ouviu quando clamei por socorro, né? O tempo é do Senhor, né? O tempo é de Deus. E nesse sentido nós não podemos ter orações imediatistas, né? E por fim, em sexto e último lugar, qual é a oração que não agrada a Deus? É a oração que não considera o não como resposta. Eis outra coisa que precisa ser falado nos nossos dias, quando se refere à oração. Deus diz não. Deus diz não. Existem orações que Deus decide não atendê-las. E não é necessariamente que elas são erradas, elas são ilícitas ou com motivações ruins. Não. É porque não faz parte dos planos dele. Não é a vontade dele, não é o querer dele. São coisas que são boas aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Você já pediu coisa, já deve ter acontecido isso com você. Você pede um negócio para Deus, e aí Deus decide não atender. Senhor, faça isso. E Deus decide não fazer. Ou então, Senhor, me livre disso. Deus decide não livrar. Aí o tempo passa. Aí lá na frente você olha para trás e diz assim: Senhor, obrigado por não ter atendido aquela minha oração lá. Não é? Porque o tempo passa, Deus vai se revelando, se mostrando, mostrando sua vontade e o seu querer. E você vai percebendo que a oração era ruim. Não é? O pedido era ruim. E às vezes você até agradece: Senhor, obrigado, porque o Senhor me livrou. Misericórdia, eu estava pedindo aquele negócio lá, eu nem sabia. Não é? Porque louvado seja o Senhor que Ele diz não, né, como resposta, né? E diante disso nós precisamos aprender, né, com o apóstolo Paulo, né? Talvez seja o não mais famoso e mais clássico, né? Paulo pedindo a Deus, pedindo ao Senhor para tirar-lhe o espinho na carne, e depois de insistir, diz o texto, por pelo menos 3 vezes, o Senhor respondeu a ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O texto de Romano que nós lembramos, irmãos, no capítulo 9, já lá no finzinho, no verso 20, Paulo diz assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo fazer um vaso de honra e outro de desonra? Apesar de estar falando acerca da salvação aqui, a ilustração que fica é de que Deus faz a sua vontade, faz o seu querer, segundo os seus propósitos, segundo os seus objetivos, a sua vontade. Ele que sabe e conhece todas as coisas. E quem somos nós para discutirmos com Deus? Não é? Diante das negativas do Senhor para nós. Não é? Então, a lição que fica aqui é para nós considerarmos, irmãos, que Deus pode dizer não aos nossos pedidos, às nossas orações. Por isso que tudo deve ser feito com base na sua vontade e no seu querer. Irmãos, que tenhamos motivações corretas ao orar, que possamos orar segundo a Escritura, olhando para a Bíblia, que possamos considerar a vontade de Deus em nossas vidas, que não olhemos para a fé, a quantidade de oração ou quanto nós oramos como uma barganha com Deus, que tenhamos paciência diante daquilo que pedimos ao Senhor, para que Ele age no tempo dEle, não sejamos imediatistas, não considerando os planos de Deus, e por fim, que possamos considerar que esse é o Pai bondoso, amoroso, e assim como nós, não é? Que somos maus, sabemos dar boa dada aos nossos filhos. Muitas vezes dissemos não a Ele, né? Alguém já disse que é uma das primeiras palavras que a criança aprende, né? Não, porque ela ouve desde cedo, né? Assim também é o Senhor conosco, Ele também nos diz não, mas é para o nosso bem, é para nos abençoar com isso. Que Ele mesmo continue nos ensinando, irmãos, a orar como convém. Que o Espírito Santo continue intercedendo por nós, mas que nós possamos aprender a orar a cada dia, neste exercício de piedade, neste meio de graça que o Senhor deu a cada um de nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos instrua e nos ajude, nos leve em paz. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que se revela a nós e se mostra fiel
diante daquilo que o Senhor tem para nós mesmos. Obrigado, Deus, porque além de termos o Espírito do Senhor que intercede por nós com gemidos e vão em paz, irmãos, que Deus abençoe. Um bom resto de semana a todos.